Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma sessão aqui na Quarentena da Bola, mais uma reflexão, mais uma tertúlia, como eu gosto de chamar, uma partilha de conhecimento e sobre um tema, como eu próprio escrevi na promoção, que provavelmente deve ter sido mais estudado, mais debatido, o alvo de mais análise ao longo dos últimos anos, e também às vezes de alguns dogmas e alguns tabus que são interessantes também para desmontarmos hoje com quem percebe melhor que ninguém o que é periodização tática. E falar de periodização tática é falar de Vítor Frade, também fizemos questão de o deixar claro na nossa promoção. Agradecer ao Tiago que tornou isto possível, que me desafiou nesse sentido e que também desafiou a Mara, o Jorge e o Nuno para estarem aqui hoje na Quarentena da Bola, e vamos começar por aí, agradecer individualmente, um a um. Mara, obrigado por dares este tempo para estarmos aqui nesta tarde a falar de periodização tática. Obrigado. Eu agradeço muito, Remo, e é um momento de partilha, como disseste, e também nós temos feito, ligado à periodização tática, também algumas coisas destas, e claro que não podíamos, ou pelo menos eu não podia deixar de cooperar, e também é um espaço de partilha, como espero que quem esteja a ver também possa partilhar e colocar as suas questões e nós podermos estar aqui à conversa. É isso mesmo, Jorge, a mesma coisa, obrigado. Nós já nos cruzamos algumas vezes em alguns colóquios e fóruns, etc. É um prazer receber-te aqui também nesta tarde. Eu é que tenho que agradecer, acho que é sempre muito importante. Acho, primeiro de tudo, agradecer o facto de podermos partilhar uma coisa que gostamos, a paixão e a forma como pensamos também, porque isto tem muito a ver com uma forma muito particular como pensamos, e acho que é louvável não esta em concreto, mas todas as que tens levado a cabo, porque acho que o futebol precisa desta paixão e desta partilha. Acho que é isso que nos faz melhores, é isso que fez parte do meu percurso até chegar a um determinado patamar, é isso que eu tenho que reconhecer, é que em determinada altura também queria ouvir, e agora que tenho histórias para contar, gosto de as partilhar e gosto que as pessoas partilhem comigo, porque acho que é assim que todos nós crescemos. Portanto, parabéns pela iniciativa e vamos a isto. Obrigado, Jorge. Aliás, tem sido um sucesso precisamente por gente como vocês três que está disposta a partilhar, e por isso mesmo também muito obrigado, Nuno, um prazer receber-te também. Obrigado, e também quero deixar um abraço ao Tiago, foi ele que, no fundo, foi possível nós nos juntarmos aqui. É fantástico poder estar aqui com o Jorge e com a Mara, e contigo, não te conhecia, passámos-nos a conhecer, para falarmos sobre periodização tática, e é um tema que cada vez mais gera interesse, gera discussão, e é fantástico podermos estar num espaço como este, para a partilha, para a troca de ideias, e espero que isto possa ser conversado e possa haver, de facto, também feedbacks do outro lado, de quem está desse lado, para isto ser o mais frutuoso possível. Ora, muito bem, fica ao mote a quem nos está a seguir, coloquem as vossas perguntas, eu vou tentar lançar as que puder aqui ao nosso painel. Eu, quando estava a preparar aqui a nossa conversa também, mesmo também sendo eu próprio apaixonado da periodização tática e tentando ler o mais possível ao longo dos últimos anos sobre o assunto e partilhar com treinadores também o que eles pensam desta filosofia, encontrei, tanto da Mara como do Nuno como do Jorge, vários momentos em que vocês explicam o que é. Muitas vezes encontrei situações vossas a explicar o que é periodização tática, nos diferentes contextos, etc. Mas vamos começar por algo, mesmo ontem, quando nós partilhamos algumas ideias sobre este momento, esta reflexão, que era importante começar pela base. E a base é indissociável, é Vítor Frade, e por isso começo por ti, Jorge. Falar de uma coisa é falar da pessoa também. Sim, sem dúvida. Eu acho que isto também é acho que deve funcionar também como uma espécie de homenagem. Uma pessoa que creio que todos nós reconhecemos que foi uma pessoa influente para nós, do ponto de vista de nos abrir os olhos, de nos colocar uns óculos diferentes, a ver, não só o futebol, eu falo por mim, no meu caso não tem somente a ver com a forma como eu vejo futebol ou o treino de futebol, tem mesmo a ver com uma visão mais abrangente de tudo, com uma filosofia quase de vida, ou mesmo uma filosofia de vida. E nesse sentido, acho que este momento deve ser também de homenagem ao professor. Falar que, do meu ponto de vista, eu uma altura, não sei se foi na jubilação do professor, se foi numa altura de uma homenagem da faculdade ao professor, eu disse uma coisa que foi aquilo que para mim é o mais misterioso nele. Ele cria em nós, quando nós chegamos à faculdade, muito distantes daquilo que somos hoje, com mais sonhos, com mais ilusões, mas com muito desconhecimento, cria-nos um paradoxo, ele cria-nos um choque brutal que nos diz assim, nós somos uns burros,
temos tanto caminho para andar. E é este paradoxo incrível que ele consegue nos afrontar com a ignorância sem nos afastar do medo de descobrirmos coisas novas. Portanto, acho que o fascínio do mestre, no caso de um mestre como o Vítor Frade, é precisamente este, é fazer-nos tornar evidente que há um caminho e ajudar-nos também e instigar-nos e motivar-nos para encontrarmos um caminho, para sairmos cada vez mais daquilo que éramos e tornar-nos numa coisa, sem deixarmos de ser aquilo que éramos, tornar-nos uma coisa mais completa e mais capaz e mais competente, no caso, de um domínio mais específico, no caso do futebol. Portanto, este foi o fascínio que o professor teve em mim e que creio que é quase geral, desde a primeira aula em que toda a gente entra numa sala de aula, está 4 horas a ouvi-lo a falar e ninguém percebe nada, e depois íamos para casa, ouvíamos as gravações, programávamos as aulas, tirávamos notas, apontávamos, fazíamos os relatórios, na aula a seguir as coisas já iam fazendo mais sentido. Portanto, este construir de pontes, um bocado usando aquele ditado chinês, que ele não nos dava o peixe, ensinava-nos a pescar, acho que foi o mote para a descoberta de Vítor Frade e das suas ideias, no meu caso. Mara, o que é que te atraiu para a periodização tática, além de, obviamente, do professor e das ideias dele? O que é que podes partilhar connosco para termos isto como ponto de partida? Bem, o que Jorge estava a dizer, eu partilho completamente. O primeiro, eu acho que tive a oportunidade de dizer isto, a primeira vez que nós tínhamos de fazer relatórios depois das aulas, e ao fim da primeira aula o meu relatório foi: não entendi nada da aula. E isso era estranho, estar a escrever um relatório, depois o professor ia ler, não entendi nada. E era uma espécie de... o professor, para falar de futebol, e eu ia também falar da outra parte, acrescentar aquilo que o Jorge disse, o professor sempre, a grande paixão dele, e ao contrário do que as pessoas dizem, ele fala muito isso, não é um capricho académico, a grande paixão dele é o jogo e o jogar bem, e o jogar de várias formas. Ele trabalhou com muitos treinadores da top, ele sempre nos falou do jogo, sempre nos falou de jogar bem, sempre nos disse quais eram, o que é que tinha que ter o bom jogo e de qualidade, e depois a metodologia que ele vai criando ao longo de 40 anos, ainda hoje ele está reformado e continua a estudar. Ainda no outro dia me estava a dizer: agora estou a ler uns livros sobre física quântica para perceber melhor estas coisas, mas tudo tem a ver com as reflexões que ele faz sobre o jogo, daquilo que vê na televisão, dia após dia, pelos treinadores, e também para nos poder ajudar. E isso é o que mais, obviamente que nós temos, quem nos está a ouvir, muitos colegas dizem, mas nós não temos essa felicidade, nós tivemos essa felicidade, até hoje tem essa felicidade de poder estar com ele. Também foi uma espécie de homenagem, como o Jorge disse, nós termos criado ou melhor, registarmos a marca e a metodologia dele, que estava abusivamente a ser utilizada em muitos sítios, como por exemplo Espanha, noutros países, e que mesmo no Brasil falam da metodologia sem saber quais são os fundamentos, e nós também tivemos essa um pouco em forma de homenagem, e com a autorização dele também podermos agora, para quem quiser, para os treinadores que queiram saber com maior profundidade o que é isto da periodização tática, porque o professor, eu falar disto, o professor foi professor na Faculdade de Desporto, quem teve... Foi treinador em vários clubes e terminou no Futebol Clube do Porto, mas foi treinador em vários clubes, e pronto, e a malta aqui que teve a oportunidade de estudar na Faculdade de Desporto e seguir a opção de futebol, teve essa possibilidade de estar com ele. Nós, porque também tivemos um percurso, também encontrei o professor, por exemplo, no meu caso, encontrei no Futebol Clube do Porto quando lá trabalhei, e tive a felicidade de poder ainda ele acompanhar os meus jogos e poder ser o treinador do treinador. Ainda hoje o faz, quando tenho os meus jogos ele vai ver os meus jogos, portanto é uma felicidade. E por tudo isto, falar de Vítor Frade é falar de jogo, de qualidade, e ele está sempre a falar nisto, e falar de Vítor Frade é falar de todo o aprofundar desta metodologia que ele criou, e é uma pessoa muito especial, que recebe toda a gente. Também gostava de dizer isto, ele sempre que é solicitado, ele vai sempre à faculdade, recebe toda a gente. Ele é uma pessoa muito... não afasta, o Jorge diz isso, não afasta, é tão complexo o que ele fala, mas ao mesmo tempo atrai a malta para estudar mais, e portanto quem quiser estar com ele também, através de nós, ou se conseguirem chegar de outra maneira, ele recebe toda a gente e partilha as ideias dele. Nuno, a mesma pergunta, e depois já te lanço aqui um desafio que será para todo o painel, mas a mesma pergunta: o que é que a ti te atraiu, te desafiou na periodização tática? Olha, eu vou ser sincero, e passou-se com vários colegas meus, já foi no ano 2000, 2001, o primeiro impacto foi complicado, porque
a forma como miúdos que estão no início da faculdade, primeiro ano da cadeira de futebol, e chegamos lá e fala-se sobre uma série de coisas que nós nunca ouvimos falar, e aparentemente, num primeiro momento, pouco de futebol. O choque é tremendo. E é a nossa essência, nós não estamos confortáveis, acabamos por rejeitar num primeiro momento. O professor está sempre a dizer que ninguém tem necessidade daquilo que desconhece, e é uma das máximas que eu e todos que estamos com ele levamos para a vida, e de facto é isso. Num primeiro momento há um confronto, há um choque, há esta situação de isto não é assim, não quero isto. E isto era uma das coisas que eu queria dizer a quem nos ouve, que provavelmente algumas das coisas que vão aqui ouvir, ou que já leram, ou que já ouviram sobre priorização tática, pode provocar esse afastamento inicial, esse choque inicial, mas isso é normal. E ninguém é obrigado a acreditar nesta forma de pensar o treino. Agora, é uma forma possível de abordar o treino, e nós estamos aqui para, e não só hoje, mas como estamos sempre abertos para ajudar a quem quiser perceber um bocadinho melhor sobre a priorização tática. Nuno, vamos então começar por falar dos princípios metodológicos. Eu já vou aqui a algumas questões que estão a ser lançadas, algumas já bastante interessantes. Vamos começar a falar dos princípios metodológicos, até porque, por exemplo, os detratores e tudo, eu costumo dizer que em cada criador há sempre um obtuso no caminho, e portanto há detratores de tudo o que se cria, e quanto mais sucesso tiver, mais detratores tem, e portanto há muita gente que diz que é um modelo encerrado, quando ainda há pouco a Mara já estava a explicar, e eu próprio já vi isso, que está em constante evolução, e assim é que tem que ser. Mas vamos falar dos princípios metodológicos, que é para depois podermos guiar aqui para outros patamares. Princípios metodológicos, portanto, normalmente costuma-se dizer que o primeiro grande princípio subjacente à priorização tática é o princípio da especificidade, e não é de facto verdade. A especificidade não é um princípio, é algo no fundo que nós vamos querer, é o futuro a que nós aspiramos. Portanto, quando nós temos uma ideia de jogo e sonhamos que a nossa equipa venha a jogar dessa forma, quando isso começar a emergir como um padrão de organização, isso é que é a tal especificidade. Portanto, queria esclarecer primeiro que a especificidade não é um princípio metodológico da priorização tática. Os princípios metodológicos são três: o princípio das propensões, o princípio da progressão complexa e o princípio da alternância horizontal em especificidade, que estão em articulação, têm permanente articulação entre si, e que depois, no fundo, é esta lógica subjacente à interação deles que faz emergir o tal morfociclo padrão, que faz confusão a muita gente, mas que é a célula-mãe, é o núcleo duro do processo da priorização tática. Força, Nuno, força. O Jorge pode avançar com... Era isso, eu ia perguntar o que é que ele poderia acrescentar aqui nesta questão dos princípios metodológicos, tendo em conta também os dogmas que vão existindo à volta, não é? Nomeadamente, muita gente diz que são muito estanques, não é? E vou começar já por aí. Portanto, voltando um bocadinho à pergunta anterior, eu lembro-me que eu já escrevi um texto sobre isso, que era a priorização tática era como a Coca-Cola. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Portanto, e acho que é um bocado esta lógica. E precisamente porquê? Porque nos afronta com aquilo que é a complexidade do fenómeno, a nossa, enquanto pessoas, e enquanto não tivermos o clique e não nos largarmos da necessidade de certezas, não conseguimos mergulhar nela. Portanto, apesar das pessoas dizerem que ela é extremamente estanque, ela concebe precisamente o facto de a variabilidade ser também comum a tudo o que é. Portanto, agora tem que ser uma variabilidade encastrada dentro de uma redundância, digamos assim. Portanto, em relação àquilo que são os princípios metodológicos, portanto, vamos começar pelo princípio metodológico da progressão complexa. Complexa porquê? Estamos a lidar com uma realidade extremamente complexa, o futebol, que por sua vez é jogado por pessoas que são uma entidade também altamente complexa. Se juntarmos a isso o facto de estarem em interação, percebemos o quão complexo é tudo isto. Eu, por exemplo, para as pessoas perceberem o que é complexo tornar uma coisa, ou tornar pessoas a interagir, pensem a dificuldade que existe quando nós tentamos, na altura de Natal, combinar um jantar de Natal. Estamos a falar de uma data, de uma hora em um restaurante, e mesmo assim anda-se semanas e semanas para acertar uma data. Agora imaginem a complexidade que existe de treinar, preparar um jogo,
quando as circunstâncias emergentes do jogo estão constantemente a mudar, e mesmo assim aquela equipa consegue ser funcional e consegue ser funcional dentro de uma determinada intencionalidade, dentro de uma determinada organização ou forma de jogo. Portanto, o princípio da progressão complexa tem a ver com isto, com o fenómeno ser eminentemente complexo. Eu gosto muito da metáfora que o professor usava, que era a metáfora do garrafão. Quando se quer começar a beber vinho, não se começa logo por eu quero começar a beber muito vinho. Então, eu para começar a beber muito vinho vou ter que ir bebendo pequenas porções de vinho. E a dinâmica é um bocado esta, mas é sempre vinho, é sempre dentro daquela especificidade ou dentro daquela particularidade que caracteriza, ou seja, sem retirarmos a essência daquilo que nós queremos assimilar ou adquirir como aquisição, digamos assim. Portanto, eu depois, com o passar do tempo, estas coisas estas metáforas vão fazendo sentido, e à medida que fui crescendo, fui também percebendo que uma das coisas que me dá algum prazer é apreciar vinho, do ponto de vista social, apreciar vinho. E percebi várias coisas. Eu consegui divagar a partir do vinho do professor para o meu vinho, para a minha experiência vinícola, digamos assim. Então a progressão complexa ensinou-me que, apesar de eu gostar e aprender a beber vinho, o vinho não tem o mesmo efeito em mim todos os dias, porque se eu dormir pior, se eu comer pior, o impacto que o vinho tem vai ser diferente também no meu organismo, mesmo que eu beba o mesmo vinho todos os dias. Portanto, isto parece que não tem nada a ver com o treino, mas tem tudo a ver com o treino, porque as circunstâncias do dia-a-dia, e daí também a necessidade de nós criarmos um padrão através do morfociclo que alterne diferentes porções de vinho ao longo da semana, sendo que o vinho vai ser todo tomado para depois, no final de semana, a pessoa está pronta para ter uma jantarada e beber a sério. Portanto, esta é um bocado a lógica. Depois também percebi outra coisa, que, por exemplo, se eu beber, estou mais habituado agora mais ao Maduro ou ao vinho de Bordeaux, mas se mudar para um vinho de outra região, o efeito que esse vinho tem em mim é ligeiramente diferente. Isto quer dizer o quê? Que o jogar que nós queremos construir no dia-a-dia é um determinado. Ou é Maduro, ou é do Dão, ou é do Douro. Portanto, o efeito, se nós andarmos a mudar do Douro para o Maduro de dia após dia, o organismo é um misto de várias castas e não vai ser a casta que nós queremos construir. Portanto, a ideia de especificidade que está subjacente a isso, e daí nós dizermos que é a especificidade que se constrói ao longo da semana é com reticências, porque ela aspira ao futuro, portanto é o ideal. Ela é tanto mais capaz, quanto mais o vinho em doses diferentes que nós vamos bebendo ao longo da semana e ao longo do processo, for o vinho que nós nos queremos especializar, porque o vinho que vai emergir, senão o que vai emergir é um emaranhado de vários jogares que vão ser um conjunto de coisas, e isto depois até nos leva mais à frente para a sensibilidade ou a dimensão estratégica. Se nós andarmos sempre vinho, sangria, depois não sei o quê, chegamos ao jogo e andamos meio confusos. Portanto, não sabemos qual é o vinho que queremos servir e vamos servir uma coisa qualquer. Portanto, progressão complexa tem a ver com isto, com a construção do processo de uma forma não linear, portanto, com entraves, com o facto de um jogador, que depois é a sensibilidade que o contexto e o processo têm para tudo que possa interferir nele, mais ou menos residual. Seja um jogador que tem uma mulher que está grávida ou teve um filho há pouco tempo e dorme pior e nós não percebemos o que é que se passa no rendimento, seja coisas mais óbvias como um final de contrato. Portanto, há todo um conjunto de micro-resíduos, digamos assim, ou ruído que pode interferir no processo. E quanto mais nós blindarmos do ponto de vista metodológico e quanto mais forte for a nossa matriz metodológica, o domínio dos princípios metodológicos, digamos assim, menos estorvo ou menos impacto estes resíduos terão no nosso processo. Depois temos outro princípio metodológico, que é o da progressão, das propensões, e aqui eu gosto de usar o ditado. O princípio das propensões tem a ver com a ocasião faz o ladrão. Portanto, é a configuração do que nós queremos que aconteça, a configuração do nosso contexto de treino ser feita para que aquilo que nós queremos que aconteça em dominância, com uma frequência que nós... Agora, não vai acontecer a jogada X, Y ou Z, como vai acontecer, nós não sabemos como vai acontecer, mas o padrão da dinâmica que nós queremos que emerja naquele contexto tem que acontecer regularmente. Portanto, é uma noção probabilística e não estamos a falar de uma jogada, estamos a falar de um padrão, de uma forma de interação comum à equipa. Portanto, isto é o princípio da progressão das propensões. Aqui eu realço uma coisa, quando se fala de a ocasião faz ladrão, há uma coisa importante. Se nós podemos ter a ocasião de roubar, mas se não tivermos a intenção de roubar, nós não vamos roubar. Portanto, subjacente
a este lado das propensões, ou da ocasião fazer o ladrão, tem que haver uma intencionalidade subjacente. E essa intencionalidade subjacente é precisamente essa interação que nos vai articular e que vai permitir dar um sentido determinado à forma como nós concretizamos as coisas naquele momento, naquele contexto, como deciframos aquilo que está a acontecer. Portanto, e depois entramos para aquilo que é o princípio metodológico da alternância horizontal em especificidade, tem a ver com o tal doseamento do que se faz ao longo da semana, jogando sempre da mesma forma, mas com doses diferentes, digamos assim. Portanto, o jogar é sempre o mesmo e o objetivo é que ele depois, no dia da competição, no dia em que aquilo que emerge como modelo concreto aparece consubstanciado em função da forma como nós alternamos ao longo da semana e doseamos e damos prioridades do ponto de vista aquisitivo diferenciadas para que efetivamente o desempenho se faça. Portanto, porquê? Porque a PT fundamentalmente é criada para dar resposta às exigências que se colocam na competição. Não é um treino para treinar, é um treino para competir e competir ao mais alto nível. Por norma, as pessoas não falam de um, e daí, e até é engraçada a forma como começamos neste ponto, e depois podemos esmiuçar bastante melhor, acho que o princípio da alternância, mais pelo morfociclo, mas nós começamos pelo facto das pessoas dizerem que a PT é muito rígida. E por isso é que nós, e eu quero salientar aqui que um dos princípios, o meta-princípio da priorização tática é o princípio da divina proporção, que tem a ver com o bom senso, tem a ver com a sensibilidade, tem a ver com o manusear das coisas. Todos nós podemos saber cozinhar, mas uns cozinham melhor. Eu vou ali, sabe uma receita e se calhar cozinho melhor ou pior do que alguma pessoa que vai ali experimentar, porque depois tem a ver com a arte. Nós dizemos que a priorização tática exige um misto de ciência com arte. Há todo um domínio de coisas, dos princípios metodológicos, daquilo que é objetivável do ponto de vista de treino, do ponto de vista de jogo, mas depois também há toda uma dimensão que é residual, mas que é importante, que tem a ver com o imponderável, tem a ver com o lado da arte, tem a ver com aquilo que interfere no contexto e que pode, de certa forma, moldá-lo ou ajustá-lo ou criar nuances distintas no contexto. Portanto, este lado da arte, da sensibilidade e do bom senso, para a priorização tática é fundamental duas coisas. Algum interesse, ou muito interesse, muita paixão e muito bom senso para perceber, porque estamos a lidar com pessoas, conceber que a coisa é aberta também é importante para nos dar conforto. Eu digo sempre que hoje estou muito mais confortável como treinador porque percebi que lido com uma realidade que não controlo totalmente. Portanto, isto dá-me um conforto brutal. Mara, pegando nas palavras da Joana Maia, que diz que quando foi treinada por ti começou a ver o futebol com olhos diferentes ou com os óculos diferentes, pode ser também isto o ponto de partida, ou seja, muita gente diz que é estanque ou que portanto, que lhe falta esse caráter evolutivo, mas no fundo pode ser perfeitamente um ponto de partida, além de ser bastante evolutivo, na minha opinião, para se olhar para o jogo com os olhos diferentes, não é? Sim, eu já fazer para já um beijinho para a Joana, ela também hoje é treinadora e é com muito agrado que vejo que ela seguiu também essa carreira, depois de ser jogadora e também uma excelente jogadora, era uma média com qualidade e por isso também se calhar ver os jogos, ver tudo de uma outra maneira, como dizia um colega nosso, tinha que estar sempre a antecipar o que se passava, que era para poder jogar para toda a gente, ela jogava muito bem. E agora falar um bocadinho da parte mais prática e perceber isto da progressão complexa. Hoje a priorização tática vai refutar um pouco aquilo que tem a ver com o conceito de aprendizagem, com aquilo que tem a ver com o conceito de ensino normal. Imaginem, vou dar para coisas práticas. Nós estamos habituados, muito habituados, isto a falar da progressão complexa, estamos muito habituados que na escola vivemos todos isso, até nos nossos treinos, alguns de nós vivemos isso, que primeiro tem que se passar pelo 1 contra 1, ou 1 contra 2, ou 1 contra 3, há umas etapas que se tem que seguir. Nós, logo à partida, refutamos isso tudo. A aprendizagem em termos de etapas para nós não existe. Não existe para a priorização tática. Não existem os jogos reduzidos em si por haver jogos reduzidos. Também não existem. E a progressão é complexa porque impõe que nós, quando estamos a ensinar alguma coisa ao jogo, temos uma ideia, uma ideia de jogo, estava a passar para as minhas jogadoras aquilo que eu quero para o jogo. Sair a 4, sair a 3 de trás, sair com pontapé de baliza, estou a ensinar um determinado jogo. E eu, quando lhes passo para elas as ideias, é o jogo todo. Depois, porquê? É o jogo todo e é para uma equipa toda. Não há primeiro passar as coisas para umas, depois para outras, e
a aprendizagem delas também não funciona assim, não funciona. Agora vou aprender a ligar-me só do guarda-redes às centrais, depois das centrais às médias, isto não existe. A primeira grande coisa em termos de progressão é jogo, e nós progredirmos, e é complexo, porque a malta vai começando a jogar, vai-se começando a criar ligações, vai começando a criar empatia, vai-se criando aquele espírito de equipa que se diz, que se vai criando, mas a malta vai evoluindo, mas a evolução não é sempre regular. Por exemplo, a minha equipa joga bem 3 jogos, mas depois se calhar um jogo que não joga tão bem. E nós vamos voltar a treinar e vamos voltar a evoluir. E se calhar daqui a um tempo a coisa já não corre bem. E o treino funciona também assim. A progressão é complexa. Tem a ver também já com o nosso conceito de aprendizagem. Como é que as coisas vão progredindo e como é que entra uma equipa de futebol de 11, que são 22 jogadoras ou 22 jogadores, ou 23, ou 30, não sei, e como é que isto se vai fazendo de uma forma prática. E partindo para o jogo, é isto que acontece. Também tem a ver com o nosso conceito de aprendizagem e com aquilo que nós queremos para o nosso jogo. Não se pode falar de progressão complexa sem poder-se falar num contexto, que é isto. Se eu quero ensinar um jogo e quero ensinar um jogo com uma determinada lógica, como dizem, entre aspas, o jogo mais de posse, de ter mais tempo a bola, ou ter menos, ou ser mais direto, ou ser menos direto, ou chegar em 3 passos à baliza, ou chegar em 50, independentemente do estilo de jogo que eu tenha, não se pode falar sem falar de um contexto. O contexto é o treinador, as jogadoras e toda a gente envolvida, os treinadores adjuntos, que vão criando este contexto. Nós criamos, dito, os exercícios, nós chamamos de contexto de propensão, porque é muito mais que o exercício em si. É eu, algumas vezes, estar a jogar com elas, e eu jogo com elas. Eu muitas vezes estou no exercício a jogar, portanto, eu crio um contexto com elas. Sou diferente, se calhar, se estou eu, ou se está o Jorge, ou se está o Rémulo, a orientar o exercício, já é diferente. Portanto, nós chamamos de contexto de propensão, porque é o exercício, é quem está no exercício, é, por exemplo, dar coisas práticas. Se eu tiver no exercício 4 médios e 2 avançados, é diferente eu ter 4 defesas e 2 médios. Se calhar quero coisas diferentes. Então eu estou a criar contextos de propensão para que aconteçam determinadas coisas. Ao mesmo tempo, estamos a falar da progressão complexa, eles estão articulados. Estamos a fazer progredir alguma coisa. Depois, juntamos isto, estou a ir para o contexto prático, que o Jorge falou muito bem da parte teórica. Sim, sim. E a parte prática é alternância horizontal à especificidade. E eu quero escalas e níveis de organização diferentes, mas quero também uma lógica entre desempenho e recuperação. Então, nós, ao longo do morfociclo, isto também teria que ser entendido, falar de princípios metodológicos, sem falar do jogar e sem falar do morfociclo, torna-se tudo um bocadinho abstrato. Então, a alternância horizontal à especificidade permite que os esforços, e o esforço, o desempenho, a recuperação e a fadiga, seja de acordo com aquilo que é o nosso morfociclo semanal e que nos permita, na realidade, chegar a jogar melhor ao fim de semana, que nos faça chegar com uma determinada capacidade dita física, porque às vezes falam da priorização tática como se o físico não fosse algo importante, é importantíssimo. Este é um dos princípios, são todos, mas este é um daqueles que foca em que há escalas de organização e níveis que nós temos que mesmo respeitar ao longo do morfociclo, que é para chegarmos ao fim de semana e estarmos a jogar a nível top. Chegar lá e estamos fresquinhos, jogar e ganhar, que é isso que nós queremos. Portanto, estes 3, articulando pela prática, é isto que nos diz, não dá para falar, e depois o Jorge fala muito bem, e o Nuno, que é complexo, claro que é, porque nós estamos a lidar com 3 coisas, ou 3 princípios que são operacionais. Pá, os treinadores muitas vezes nem querem saber deles. Tem que ter 3, seguem-nos, mas não precisam de saber o que é que eles são em termos teóricos, mas na prática é isto que nós referimos. São 3 que estão sempre ligados e que não dá para, eu só uso mais um ou uso mais outro. Não dá. Para ter qualidade do processo, são princípios operacionais. E não há mais nenhum. E na priorização tática não existe mais nenhum. O Amier pode explicar melhor isso. Não há mais nenhum. São estes 3 e não se pode inventar mais princípios. O pessoal diz, falta a priorização tática, o princípio, não sei de quê. Falta nada. O professor Vítor Frade criou 3 que são altamente complexos, estão em ligação entre eles e que nos permitem, em termos operacionais, chegarmos de uma determinada maneira e seguindo uma lógica do morfociclo, que é preciso saber entender, o morfociclo, que é complexo, como o cara
também, portanto, esta lógica. Eu já acho que estive muito tempo a explicar, pronto, passo a palavra ao Miguel para me ajudar. Exatamente, para ajudar nisto, e há pouco eu interrompi, pensei que tinhas terminado, mas não, por isso, Nuno, força. Não me interrompeu, já disseram bastantes coisas, podíamos continuar aqui, por exemplo, em relação ao princípio da alternância horizontal, ao princípio da progressão complexa, e indo também um bocadinho mais para o lado prático. Muitas vezes as pessoas pensam que isto tem a ver com como é que nós vamos treinar, como se a nossa ideia de jogo existisse por catálogo e perceber que partes do catálogo é que vão ser as primeiras a abordar em treino e depois que lógica sequencial, e não tem a ver com isso, porque é precisamente por isso que a progressão é complexa, porque pela necessidade da alternância horizontal, portanto, de articulação com o outro princípio, nós temos de estar permanentemente a alternar entre incidir mais sobre partes ou incidir sobre todo, andar mais perto do todo ou andar mais nas partes, mas sempre sem perda de articulação com o todo. Portanto, de facto, esta progressão não tem nada de linear, nem tem nada de simples. É preciso as coisas estão relacionadas, portanto, são necessariamente complexas. Poderia também acrescentar em relação ao princípio das propensões, muitas vezes, e o princípio das propensões é relativamente fácil de se perceber no que toca a aquilo que nós queremos que aconteça, tem que estar a acontecer. O contexto, portanto, o exercício de treino para nós é um contexto com propensão. O exercício tem que fazer acontecer aquilo que nós queremos que aconteça, mas não só em termos de dinâmica. Quando falamos em dinâmica, falamos em interações táticas, digamos assim, e esquecemos, portanto, falamos de uma funcionalidade e esquecemos da estruturalidade. Portanto, a dinâmica é uma coisa inteira. Tem o lado mais tático, entre aspas, mas também tem o lado físico subjacente e o lado psicológico. Portanto, tudo, o princípio da propensão refere-se a esses dois lados. Portanto, aquilo que nós queremos em termos da nossa ideia de jogo, estejamos mais numa escala mais perto do macro ou numa escala de organização mais micro, aquilo que nós queremos que aconteça tem que estar a acontecer, em termos de padrões de interação, mas também em termos de padrão metabólico. Portanto, aquilo que em termos bioenergéticos está a acontecer, a tal teia metabólica que é representativa do nosso jogar, tem que estar presente. Portanto, a propensão tem que existir para esse nível, porque se nós estivermos a treinar, grosso modo, nós estamos num exercício em que queremos ter a bola, só tê-la por tê-la, vamos esgotar nisto. Mas eles estão num registro aquém do que ele pode ser em termos de dinâmica, de pôr a bola a correr e da bola a correr, de facto, de forma viva, pelos diferentes espaços e com uma determinada intencionalidade. Portanto, isto requer uma determinada configuração metabólica que, se nós estivermos aquém dela, porque não queremos saber, ou porque já estamos cansados e já não conseguimos estar ao nível desse padrão, não estamos a respeitar o princípio da propensão, porque estamos a treinar fora daquele que deve ser o nosso padrão metabólico, aquilo que nós queremos que venha a se repercutir com uma adaptabilidade. E com isto, Jorge, deixa-me... E quando é engraçado, o Amieiro, e como nós falamos entre nós, ele está a falar, já não há contexto de propensão, estamos cansados, já o outro princípio já não está a ser seguido, tem a ver com a alternância horizontal e especificidade, e depois também já não conseguimos fazer evoluir o nosso jogo. Por isso é que quando falamos de estresse, há uma articulação. Essa teia metabólica é muito bom, gostei muito. E porque é o lado que é espetacular nós vermos, só que é complexo. E depois, tinha aqui um senhor, desculpa, já estou, que dizia, a malta, foi um acrescento espetacular, está habituada a pôr tudo em caixinhas, porque também nós fomos habituados até a juntar letras. É o A, mais o B, mais o C, e vai dar aquilo. E foi espetacular, foi um colega nosso que pôs aqui, estamos habituados a pôr as coisas em caixinhas, é verdade. Exato. Jorge, querias acrescentar alguma coisa também? Sim, eu acho que já tocamos aqui em coisas muito, muito importantes, e acho que uma das coisas que difere bastante, a Mara falou na questão daquilo que é o processo de aprendizagem, ou aquilo que é a teoria da aprendizagem, e como nós saltamos um bocado fora da lógica teórica da coisa e vamos para uma lógica mais real, digamos assim. E uma coisa que também é muito interessante de reconceber, e que a priorização tática reconcebe, é a noção de corpo. Aqui o corpo é um inteiro, é inteiro. Portanto, por isso é que
às vezes é tão o puzzle quando encaixa, percebemos que faz tanto sentido, depois dizemos assim, esta porcaria é mesmo complexa, mas faz todo sentido, as coisas articulam-se muito umas com as outras. Eu não estava a falar e falava exatamente isso, ou seja, a propensão é uma propensão inteira, é uma propensão para o corpo inteiro, é uma propensão para a equipa inteira, mesmo que às vezes esteja mais sobre umas partes. Portanto, esta articulação, estas camadas que existem, que se relacionam, é que faz a essência da coisa e faz a projeção tática ser diferente, porque a contempla. Não falava, portanto, aquilo que nós queremos que aconteça é uma determinada dinâmica, mas nós não podemos esquecer do dinamismo da dinâmica. E depois isto tem implicações brutais de uma forma tão abrangente que se nós, e a Mara muito bem dizia, eu muitas vezes quando estou a falar com o pessoal, digo, mas o treinador não tem que saber isto. O treinador, para ele, às vezes, muitas vezes até porque jogou, aquilo é intuitivo e faz-lhe o clique. Agora, nós queremos saber mais disto, temos que saber disto e saber o porquê e a implicação das coisas. Não estava a dizer a questão da teia metabólica. Se nós deixamos prolongar um exercício, o que ele estava a dizer, uma posse pela posse, nós deixamos prolongar o exercício. Do ponto de vista metabólico, a adaptabilidade que nós estamos a criar no nosso corpo vai ser contraproducente com aquilo que nós queremos para a concretização num momento de competição. Mas adaptado a isso, nós temos também um conjunto de alterações a nível anatómico, a nível biomecânico, a nível da estrutura do próprio músculo, a forma como o músculo se contrai, a forma como, portanto, do ponto de vista fisiológico, não só do ponto de vista metabólico, mas também do ponto de vista daquilo que é a gestualidade que concretiza esse treinar ao relantinho, é diferente daquela que existe no futebol. Portanto, nós estamos a criar até um adormecimento e um corpo mais zombie, quando nós queremos que os gajos em competição sejam altamente capazes de acelerar e de travar, estar parados do que o jogo pedir, do que vai acontecer, mas para concretizar uma determinada forma. Portanto, este é um aspecto que eu acho que é muito importante de vincar, porque as pessoas dizem, depois as pessoas ligam a precisão tática aos rótulos, do físico não existe. Nós estamos a debater aqui uma coisa que é eminentemente uma preocupação que nós, para desmontar muitas vezes em contextos de treino, com pessoas que defendem outras coisas, temos que dominar, porque, não, mas atenção, eu estou a falar disto porque esta lógica permite-me isto e isto, isto tem implicações do ponto de vista, e isto é outra coisa que eu acho que é muito importante, se nós não partirmos, uma das formas que eu percebi pela minha carreira, de explicar às pessoas e de as convencer das coisas, é partindo das crenças delas. Se as pessoas dominam aquilo que é o lado mais convencional, digamos assim, é partindo do que elas dominam que nós os conseguimos fazer chegar a nós. E isto é também uma das lógicas que para mim faz parte daquilo que é o processo de treino na priorização tática, que tem a ver partir de jogadores para trazer para aquilo que nós queremos. Um treinador, este é um diálogo, mas é um diálogo, não há princípios sem pessoas, e as pessoas que corporizam esses princípios e uma determinada ideia de jogo são os jogadores. Portanto, o conforto deles para os trazer e para adquirirem as coisas é fundamental para nós conseguirmos. Da mesma forma que a nossa solução enquanto treinadores, preparadores físicos, adjuntos, o que for, numa equipa técnica para os trazer para determinadas coisas, muitas vezes tem que ser por este caminho. É dizer, ok, o fisiologista percebe muito de fisiologia, vamos lá falar então de fisiologia, temos que dominar isto. Pronto, do ponto de vista metabólico. Então nós queremos que os gajos andem sempre no limite, para jogar a top precisam de ter capacidade altamente explosiva e nós andamos a recuperar em baixa intensidade. Fazemos recuperação em 2 meses, fazemos recuperação durante 40 dias em baixa intensidade. Então qual é a adaptabilidade macro que nós temos no nosso processo? É para uma determinada, se calhar isto vai ser contraproducente. Se calhar se nós desmontamos isto de outra forma, e depois vamos falar disso, se calhar conseguimos não só recuperar, como também alimentar aquilo que é o que nos permite concretizar o nosso jogar do ponto de vista metabólico, do ponto de vista da gestualidade, do ponto de vista inclusive da interação mais específica e da dinâmica coletiva ou da funcionalidade mais individual de cada um. Portanto, este aspecto que é importante para as pessoas, e acho que é importante este acrescento, a priorização tática é do corpo inteiro. Implica que as pessoas percebam o corpo como um todo. Mara, vou aproveitar o desafio que foste lançando e que é extremamente importante, que tem a ver com o morfociclo padrão e depois também a adaptabilidade, porque há muita gente a perguntar, por exemplo, eu sou um treinador distrital, só treino 3 vezes por semana, como é que eu adapto a este contexto? E depois o outro contexto que é o inverso, quem joga domingo, quarta, domingo, se isto depois não afeta de alguma forma os princípios da priorização tática no fundo. Sim. Primeiro para partilhar, e porque a malta, pronto, temos colegas hoje, sou eu que estou aqui a falar disto, no outro dia vai ser outro colega, e também perceberem um pouco o percurso. Eu fui jogadora de futsal, fui treinadora de futsal, e já fui, depois passei logo para o futebol,
E depois também para explicar porque já treinei vários níveis, até chegar, estar na primeira liga feminina, mas trabalhei sempre com rapazes, depois passei para o feminino e já trabalhei com vários níveis, e quer de jogadores, quer das condições que tinha para treinar. Uma delas é treinar 3 vezes por semana, que é a maioria, que é ou por formação, quando treinamos na formação, já no Futebol Clube fazíamos isso, treinávamos 3 vezes por semana com os miúdos, e depois tínhamos jogo ao sábado, às vezes torneio ao domingo, pronto, mas temos estas, todos nós já passamos por isto. E é possível adaptar. Agora, depois de dar uma explicação prévia, tudo o que é feito, o que é idealizado pelo prof, o que foi idealizado ao prof, ele fala muito dos carros de Fórmula 1, ele é idealizado para tratar de questões de quem está top. Eu, por exemplo, ontem estava a ouvir o Luís Castro numa formação, e ele diz que aqui não há muita margem, porque quem joga 3 ou 4 dias, de 4 em 4, os carros de Fórmula 1, está tudo no limite. Mexendo em algumas coisas, estraga tudo. Portanto, quando nós treinamos com gente a top, aquilo que é o que estávamos há pouco a falar, hoje decide-se a malta, porque vale muito dinheiro, a indústria do futebol precisa de andar, a primeira liga e a segunda vão ter que acabar. Portanto, nós estamos a falar dos tops que envolvem outros valores, que não só o jogar e só o bem-estar do jogador. Né? Nós estamos a falar de uma realidade. E o prof cria um morfociclo para jogar e cria um morfociclo a top, que é para resolver questões top. E depois, nós depois também temos esta capacidade de adaptar, porque se treinas menos vezes, há aqui uma parte de esforço e desempenho. Esta parte de desempenho, recuperação, a fadiga, pode ser tratada de outra maneira, são menos dias de treino, e também não há competições a meio da semana. Portanto, é possível se adaptar tudo, e nós criamos um misto, mas isso leva algum tempo a explicar, porque o morfociclo padrão, é o que eu estou a dizer, envolve, não sei qual é a pergunta em concreto, mas às vezes treinamos segunda, terça e quinta, jogamos ao sábado, outras vezes treinam terça, quarta, quinta e jogam ao domingo, outras vezes depende muito, e por isso é que a progressão tática também pode ser um fato à medida, porque é uma metodologia que permite, de facto, nós lidarmos com diferentes contextos, e nós temos alguns livros que falam sobre isto. Remo, desculpa, isso que há os colegas estão-nos a perguntar de morfociclo, é dizer que é possível, que isso está explicado também está explicado em alguns livros de priorização tática, do Juliano Tobar, em que Jorge tem uma contribuição tremenda do livro da priorização tática, está bem explicado. Os livros do Xavier Tamarit também está explicado. Nós temos, também vos dizer, as nossas formações, temos o foco sempre, o núcleo duro é o morfociclo, porque é aquele que vai criar todo o processo, vamos dizer assim, é aquele que permite haver um ritmo num processo, e, portanto, responder de forma geral é que isso é possível de qualquer das maneiras. Omar, deixa-me só perguntar-te, o facto de depois muitas vezes partir da priorização tática e cada treinador seguir o seu caminho, não pode ser desvirtuar a priorização tática? Aquilo que dizíamos há pouco, há muita gente que parte da priorização tática, mas depois segue um caminho muito particular e muito próprio e acrescenta as suas coisas, não desvirtua de certa forma? Sim, temos uma opinião sobre isso, porque há aqui há alguma confusão. Uma coisa é o lado da arte está instalada, que é o futebol, o mais puro das coisas, que é jogar, cada um tem a sua ideia e joga. As metodologias surgem, não é porque os treinadores dizem, tenho a minha metodologia própria. Pronto, pode ter, e nós respeitamos, não é problema nenhum. Mas a metodologia própria não é a periodização tática ou o microciclo estruturado, que é em Barcelona, porque nós estamos a falar de 3 grandes... podemos falar de 3 grandes ramos, vamos dizer assim, em termos metodológicos. Há com mais convencional, que muitos viveram, não é? Que vem muitas vezes ligado à parte dos desportos mais individuais. Tem uma outra, que é há uma outra que foi desenvolvida em Barcelona também, que tem a ver até com o microciclo estruturado. Tem um foco um bocadinho diferente. Eu fui fazer lá a formação para perceber também. Portanto, estou à vontade, quer para o convencional, quer para esta e quer para a periodização tática. E há a periodização tática. O conselho que eu dou, porque e estou à vontade nas 3, para perceber para também perceber porque é que a periodização tática é diferente das outras. O que eu digo é, os colegas devem ser, o Jorge estava há pouco a dizer isso, não devem misturar coisas. Os treinadores a top, nós tínhamos um senhor do futebol, Trapattoni, é o mais convencional.
E ele, em termos metodológicos, é o mais convencional, ganhou tudo que havia para ganhar. Em termos de microciclo estruturado, o Barça, muitos treinadores do Barça, trabalham de acordo com aquela, e mesmo a escola espanhola, de acordo com aquela lógica, e ganham muito. Em Portugal temos treinadores como todos conhecem o José Mourinho, o Carvalhal, muita malta, o Vítor Pereira, que trabalham desta lógica e nós sabemos que ganham. Portanto, depois, cada um que diz assim, mas à priorização tática falta isto, e junta aquilo, se calhar não é muito coerente e não é muito lógico. O ideal é a malta optar por uma. Depois, em termos metodológicos, outra coisa é me dizer assim, eu com a minha experiência, eu já mudei algumas coisas. Imagina, em termos de jogo, dizes assim, eu vou entendendo melhor o jogo, eu vou entendendo o que é que devo hierarquizar melhor, eu vou entendendo como é que jogam melhor as jogadoras, eu entendo melhor como é que jogam as equipas, eu entendo melhor como é que devo operacionar, e eu entendo melhor como devo liderar, porque vou tendo grupos e percebo que cometi erros, e eu entendo uma série de coisas melhores, em termos de futebol, de jogo. Agora, metodologia, dizer falta isto, eu não posso dizer falta isto ou aquilo à convencional, não. Eu não trabalho com a convencional, e trabalho com a priorização tática. É só isso. Eu não trabalho com o microciclo estruturado, apesar de ter feito formação lá. Não é a minha lógica, é outro tipo de lógica, é só isso. Portanto, é como o Jorge disse no início, é olhar com determinados olhos ou com determinados óculos, pões os óculos da priorização tática ou da convencional ou do outro. Por isso, às vezes há confusão, dizer, eu tenho a minha metodologia própria, como se tivesse o meu jogo próprio. Não, as ideias de jogo é uma coisa, a modo como operacionalizamos é outra. Está bem? Pronto. Muito bem, Nuno. Sim, força. Como o Nuno e o Jorge foram vendo, eu já vou ao Jorge, até porque eu também li com muita atenção um dos livros que a Mara acabou de citar e que é realmente fabuloso, e vai responder aqui muitas questões, mas também, Nuno, estávamos aqui a ver, eu fui colocando questões, vocês estavam a ver, da adaptabilidade ao contexto formativo, a adaptabilidade a diferentes escalões etários, adaptabilidade aos 2-3 treinos por semana, portanto, deixar também a tua análise para tudo isto. Eu acho que, antes de avançarmos, acho que era importante, se calhar, falar um bocadinho da lógica do que é o morfociclo, para, a partir daí, o que é que podemos nuancear em função do escalão, em função do contexto competitivo. O morfociclo padrão, portanto, quem está na periodização tática parte de dois pressupostos. Tem uma ideia de jogo concreta e quer operacionalizá-la. E vai operacionalizá-la pensando no processo jogo a jogo. Portanto, e vamos encarar aqui, para já, jogo a jogo, domingo. Portanto, nós só pensamos, não há cá o que é que fazemos na pré-época, na dita pré-época, o que é que vamos fazer no período competitivo, o que é que vamos fazer num período de paragem, não há isso. Portanto, há semanas. E todas as semanas vão ter a mesma lógica processual. Portanto, o processo vai ser naquele que são os pilares, os pilares são sempre os mesmos. E o que é que o morfociclo padrão nos garante? Garante-nos, por um lado, a articulação entre aquela que é a nossa ideia e o processo, no sentido de haver crescimento da ideia, no sentido de haver crescimento do jogar da equipa. Portanto, a equipa, aos poucos, vai mostrando em competição aquelas que são as nossas ideias. Portanto, por um lado, esta articulação entre a ideia e o processo, e por outro lado, permite-nos o calibrar da relação desempenho-recuperação. E, portanto, este lado da articulação entre a ideia e processo tem em destaque o princípio das propensões, e este lado do calibrar da relação desempenho-recuperação está muito ligado ao princípio da alternância horizontal em especificidade. E o que é que isto nos quer dizer? Em relação ao calibrar da relação desempenho-recuperação, o que é importante perceber? Nós, a cada semana, somos confrontados com estes dois desafios. Por um lado, nós temos que recuperar do jogo que passou e temos que chegar frescos ao jogo que se vai seguir. E, ao mesmo tempo, temos que continuar a fazer crescer os jogadores e a equipa em relação ao desempenho que queremos, em relação ao jogar que queremos. Portanto, estes são dois desafios. Chegar lá fresco, mas continuar a treinar para evoluirmos como equipa, para haver crescimento como equipa. E então qual é o primeiro ponto? E logo aqui poderá existir alguma controvérsia. Tem a ver com aquilo que nós chamamos a regra dos 4 dias. Portanto, jogando domingo a domingo,
a regra dos 4 dias diz-nos que se nós no domingo jogamos um jogo de máxima exigência, só estamos capazes, como equipa, de voltar a jogar um jogo e estar em condições de responder com máxima exigência a esse jogo 4 dias depois. Portanto, estamos a falar de quinta-feira. Portanto, a regra dos 4 dias diz-nos isto. Se nós jogarmos no domingo e se fizermos as coisas bem, até lá, estamos capazes de voltar a jogar nas mesmas condições na quinta-feira. Depois ainda existe aqui outra nuancezinha, que é aquilo que eu chamo a regra dos 2 dias. Nós nunca sabemos o que é que o jogo seguinte vai ser. Vai ser fácil? Vai ser difícil? Vai estar a chover? Vamos ter um jogador expulso aos 5 minutos? Nós nunca sabemos. Portanto, temos que salvaguardar ao máximo tudo aquilo que podemos salvaguardar. Portanto, a regra dos 2 dias diz-nos que os últimos 2 dias que antecedem o jogo, cuidado. Temos que começar a pensar que vem aí algo que nós não sabemos ao certo como é que vai ser. Isto diz-nos que, então, o dia, e isto é um bocadinho complicado, lembrar dos pontos todos. Nós não podemos estar, se eu acabo de dizer que a gente jogando ao domingo só estamos capazes de jogar novamente nas mesmas condições na quinta-feira como equipa, porque um ou outro jogador, por aquilo que cada um é, pode ir recuperando mais cedo, pode recuperar mais cedo, mas como equipa, todos, a totalidade, nós só temos a garantia de que eles estão de facto frescos e espontâneos na quinta-feira. Nós temos que, eu agora, e entretanto perdi-me, ao mesmo tempo que isto é uma verdade desde o início, portanto esta regra dos 4 dias, isto tanto é mais verdade à medida que a competição, portanto, na continuidade, isto é cada vez mais verdade. E estamos a falar de uma modalidade em que o período competitivo se estende bastante. Portanto, isto é de facto, desde o início, começar a criar uma regularidade, estabilizar uma lógica processual para depois ir tirando dividendos disto. Mas não é possível, pelo que eu acabei de dizer, não é possível nós todos os dias treinarmos o jogo todo. Portanto, quando é que nós podemos treinar o jogo todo? Na quinta-feira. Na quinta-feira. Pela regra dos 4 dias e pela regra dos 2 dias. O que é que nós fazemos quando temos mais dias para treinar? Porque a generalidade das equipas podem folgar na segunda ou na terça, mas vamos assumir que folgam na segunda. Nós achamos conveniente uma equipa folgar na segunda, descansar na segunda, treina terça, quarta, quinta, que já sabemos que é o dia em que nós podemos treinar o jogo todo, entre aspas, temos a sexta e o sábado ainda para treinar. Os 3 dias aquisitivos, diz-se, e é verdade, que é a quarta, a quinta e a sexta. Só que a quarta e a sexta têm um problema. A quarta-feira é um dia em que já é aquisitivo, mas os jogadores, na sua totalidade, a equipa na sua totalidade ainda não está totalmente recuperada. Ou poderá não estar totalmente recuperada. E na continuidade, cada vez mais, a maioria não estará. Por outro lado... Deixa-me só fazer aí quando tu dizes não está recuperada, para ter um desempenho como equipa. Claro, exatamente. Para responder à máxima exigência. Porque nós não sabemos o que é que o jogo será. Não sabemos se o jogo é fácil, se o jogo é difícil. Para estar em condições de frescura e espontaneidade total, idêntica a com que em que jogou o jogo no domingo, só salvaguardando esta lógica. Mas portanto, eu ainda não estou, chego à quarta-feira, ainda não estamos recuperados totalmente do jogo de domingo, e no dia a seguir, quinta, vamos ter o treino mais exigente da semana. Portanto, e o que é que acontece com a sexta? É ao contrário, mas é exatamente o mesmo problema. O treino de sexta-feira acontece após o treino mais exigente, mas já está há 2 dias do jogo seguinte, nós não sabemos o que é que vai acontecer. E aplica-se a tal regra dos 2 dias. Ou seja, o que é que eu quero dizer? O treino de quarta e o treino de sexta acontecem ou são concretizados num aparente paradoxo. Eles, por um lado, são treinos de recuperação, mas por outro lado também são treinos de aquisição, por aquilo que eu acabei de referir. E então, qual foi a estratégia e isto veio da cabeça do professor, qual foi a estratégia que ele encontrou? Ok, se nós na quinta estamos fundamentalmente preocupados com os macroprincípios
com aquilo que é a organização global da equipa, o padrão de jogo coletivo, em mais espaço, com a quase totalidade do espaço, com os jogadores todos com treino e nos exercícios. Na quarta e na sexta-feira vamos pensar em questões mais para o lado individual. Portanto, a aquisição mais para o lado individual. E vamos salvaguardar que na quarta-feira e na sexta-feira já podemos fazer alguma coisa com cada um dos indivíduos. E depois surge aqui outro problema, que normalmente é uma confusão na quarta e na sexta-feira, e eu, entretanto, já deixo o Jorge continuar, tem a ver com o que é fundamental na quarta e na sexta, o que é fundamental e o que não é fundamental, e o que é dominante e não dominante. Porque pode-se pensar que aquilo que é fundamental vai ter que ser dominante e aquilo que não é fundamental vai ter que ser complementar. Mas é precisamente ao contrário. Por este aparente paradoxo em que nós concretizamos a quarta e a sexta-feira, aquilo que é dominante, aquilo que não é fundamental, vai ser o dominante nesse treino. E aquilo que é fundamental vai ser não dominante. Muito bem, vamos ao Jorge para falarmos disto do morfociclo padrão e da adaptabilidade a vários contextos, e depois vamos a algumas perguntas que são muito concretas, e aliás temos aqui muita gente a pedir-nos para depois falarmos de situações concretas para perceberem um bocadinho melhor esta questão da priorização tática. Jorge, força. Consegues ouvir, Jorge? Nós não te ouvimos bem, é a ti agora, Jorge. Estamos a ouvir assim um bocadinho mais à distância. Eu vou mostrar aqui um bocadinho. Sim, ok. Acho que do ponto de vista daquilo que são as premissas fundamentais, que eu acho que o mais importante para as pessoas adaptarem cada um ao seu contexto é perceberem esta lógica que o Nuno falou. Portanto, perceber que um dia tem implicação diferente do outro e, em função disso, perceber onde é que, face àquilo que são os dias de treino de cada um, o que é que pode, como é que pode treinar, que dias é que tem e ajustar para fazer crescer o jogador. Portanto, quando se coloca essa questão dos diferentes contextos, eu acho que a Mara tocou aí num aspecto que é determinante. Portanto, idealmente ela foi concretizada, foi concebida para um contexto top. O que é que o top? Quais são as 3 características fundamentais de uma realidade top? Alta aspiração, alta densidade competitiva e alta exigência. Portanto, deve ser o limite. Portanto, neste contexto, e acho que há aqui uma coisa que é importante também as pessoas perceberem, é que o jogo também é altamente aquisitivo. Portanto, na questão de que é dosear um período de maior densidade, por exemplo, se temos jogos a meio da semana, a equipa fez no mínimo 3 treinos de alta intensidade ou altamente estimulantes e altamente aquisitivos do ponto de vista coletivo, porque se jogou no sábado, na quarta e volta a jogar no domingo ou na segunda, temos ali condensados 3 momentos de aquisição do ponto de vista coletivo brutais. Portanto, hoje de manhã ali, acho que era um jogo, tinha o Dembélé, que é um dos outros músculos, dizia precisamente isto. E o facto de eu ter vivido, agora até no passado mais recente, uma densidade competitiva muito grande, eu tocava num aspecto que eu acho que é decisivo. Acho que muitas vezes nós olhamos para os processos dos outros e para aquilo que é o padrão ou a identificação da observação do adversário, olhamos muito para o nosso próprio jogo. Como é que nós podemos, sem tempo para treinar, arranjar estratégias para catalisar um jogador? Eu falava que, para nós, a análise do nosso próprio desempenho, do nosso jogo, é um aspecto determinante. E nestes períodos de menor densidade, eu acho que olharmos para nós a análise do desempenho com as ferramentas que nós temos, conjugada com um devido ajuste do morfociclo padrão, é determinante para nós estarmos em condições e, ao mesmo tempo, conseguirmos ir afinando as coisas da nossa equipa, mais do ponto de vista individual, mais do ponto de vista coletivo. Depois também tem a ver um bocado com essa sensibilidade, porque reparem uma coisa, é completamente diferente nós estamos a jogar numa densidade competitiva alta, com bons resultados ou maus resultados, é completamente diferente. É muito mais fácil eu chegar junto de um jogador do ponto de vista individual e dizer, atenção, temos que melhorar isto, quando está numa fase boa, quando está numa fase má. Quando fazemos uma análise da equipa, estamos num período menos bom, mas até tivemos um jogo que teve alguns momentos muito interessantes do ponto de vista daquilo que é a nossa ideia, daquilo que é. Então nós vamos ter que linkar aquilo de alguma forma, mas não conseguimos ir ao campo, não conseguimos treinar. Do ponto de vista macro, nós não conseguimos treinar. Como é que nós vamos fazer? Percebemos, será que eles estão receptivos? Será que não estão receptivos? O jogo foi, ontem viajaram, treinaram, vamos passar o treino para a tarde para eles descansarem mais um bocadinho, para depois conseguirmos falar com eles, mostrar-lhes. Isto é o lado
que não belisca a matriz metodológica, porque nós fazemos sempre o mesmo, digamos assim, do ponto de vista daquilo que é a matriz metodológica e daquilo que suporta o ponto de vista daquilo que é o jogo, mas depois é aqueles ajustes de pormenor, porque podemos treinar à tarde para eles dormirem um bocadinho mais, porque viajamos, porque por norma os jogadores no dia que jogam à noite têm dificuldades em adormecer, normalmente relatam só conseguir adormecer às 3, às 4, e se nós vamos treinar na quarta, jogando no domingo, vamos ter que treinar no dia a seguir, mas se calhar faz sentido pôr à tarde, porque também temos jogadores que não jogaram, mas que no jogo a seguir vão jogar. Portanto, isso depois são as coisas que cada um vai ter que gerir e tem que ter sensibilidade para elas. E esse é o lado da arte. O que não belisca é o que nós não podemos deturpar, é o respeito àquilo que é a matriz metodológica da coisa. Portanto, o respeito por esta lógica, como falou. Conseguimos ter dias, conseguimos cumprir a regra dos 4 dias, conseguimos ter um dia aquisitivo do ponto de vista coletivo, conseguimos ter uma quinta-feira, ou não conseguimos, portanto, isso depois depende da gestão de cada um, depende daquilo que é a realidade de cada um, e cada um tem que saber gerir, e só vai saber gerir sabendo esta implicação comum, compreendendo bem aquilo que é o dominante e o fundamental de cada dia, digamos assim. Portanto, quando nós imaginemos que temos menos um dia para treinar, o que é que nós fazemos? Tiramos o treino de maior exigência. Portanto, o treino de espaços mais largos, o treino dos macro-princípios da nossa equipa, é isso que nós tiramos. Porquê? Porque o fundamental para nós é que a equipa esteja capaz de render. Nós não treinamos para treinar. E acho que é uma coisa também, isto mais do ponto de vista daquilo que foi a sensibilidade que eu fui adquirindo. Como treinadores... Eu posso acrescentar aqui algumas questões que às vezes eu acho que surgem à malta, por exemplo. Mara, deixa-me só dizer ao Jorge, se conseguires arranjar um auricular que tenha micro, as pessoas estão quase todas a dizer que não te conseguem ouvir. Força, Mara, força. Contando agora, e por causa disto do morfociclo, que as pessoas estão, alguns treinadores vivem problemas que eu também, ainda agora como equipa sénior, vivi. Por exemplo, falam em treinar em espaços grandes, mas nós só temos meio campo a treinar. Como é que resolvemos isto? Porque em termos de esforço e ter as dimensões todas a treinar 11 contra 11 em meio campo não é a mesma coisa que ter o campo inteiro, a treinar quinta-feira. Ou como é que nós resolvemos, por exemplo, o treino de quinta-feira não existe. Treinamos à segunda e quarta, jogamos ao domingo, existe segunda, quarta, quinta não existe, e depois treinamos sexta. Pronto. E aí tem a arte do treinador, não é? E tem a ver com uma coisa que as pessoas cada vez descuram mais, eu acho que em termos de priorização tática é determinante, que tem a ver com a lógica de descansar. Há pouco o Nuno falou-nos dos dias aquisitivos, 3, mas todos são aquisitivos. O Jorge depois acrescentou, o Nuno falou porque está a tocar em 3 dias essenciais, por isso é que ele toca em aquisitivo, mas tudo é aquisitivo. Hoje sabemos que para ser aquisitivo nós temos que dormir. Se os gajos não dormirem, não adquirem nada, não é? O sono é fundamental e fazem-nos crer que não, que agora temos que trabalhar 30 horas. Só tem 24 dias, 24 horas, temos que trabalhar 30 horas. Mas não, é ao contrário. Portanto, a lógica, nós temos que andar sempre por um lado, seguir a lógica que o Jorge e que o Nuno estavam a explicar em termos de morfociclo, e depois termos, imagina que temos de treinar, tivemos jogo ao domingo e temos de treinar na quarta, não existe o treino de quinta. Nós, quarta-feira, se temos o campo inteiro, vamos treinar campo inteiro. Agora, vamos treinar a campo inteiro quando? No início do treino ou no fim do treino? Pela lógica convencional, em termos de progressão, que não é complexa, é outra. Primeiro começa-se com o individual, depois com o 2 para 2, o 3 para 3 ou o 5 para 5. Mas o que nós sabemos é que no início do treino, mesmo sendo a quarta-feira, a malta está mais fresca no início de um treino do que no fim de um treino. Se calhar é melhor treinarmos. Podemos treinar 11 para 11 em 2/3 do campo, não estou a dizer campo inteiro, mas é melhor treinar no início do treino. Porque se chegarmos ao fim de 1 hora e um quarto, 1 hora e meia, eles estão muito cansados. E não treinamos na quinta, portanto, quinta vamos poder descansar. Eu estou a dar um exemplo concreto, porque a mim já me aconteceu essa realidade, já aconteceu isto. E já tive a experiência de fazer ao contrário, de começar à quarta-feira, ainda estamos cansados, vou começar a treinar com menos gente e depois termino, porque eu já fiz isto e fiz muito mal. Termino com mais gente, mas com mais gente. No fim do treino os gajos estão mais cansados, as miúdas estão mais cansadas. Portanto, até dentro do próprio treino, não tem esta lógica de progressão agora é menos para o mais. Isto não existe, não. É o todo, que é o mais importante, porque é coletivo que estamos a treinar. O que queremos é que eles adquiram
uma ideia, que todos pensem, e a malta tem que estar fresca para interagir com os outros, porque senão chegamos ao fim e não conseguimos, estamos cansadíssimos, não dá para adquirir nada, a aprendizagem não entra, a malta não consegue, e portanto falamos tanto disto, do respeito que o Nuno estava a falar, do porquê ao quarto dia se treinar determinadas coisas e não no dia anterior, mas se tiver que treinar no dia anterior, também que tem que se ter cuidado, se calhar tem que se dar tempos de descanso maiores, se calhar não, tenho a certeza absoluta, tem que se dar tempos de descansos maiores, que é para a malta poder chegar bem depois à sexta-feira a treinar, ou ao domingo, e aquilo que o Jorge diz é fundamental. Há uma coisa que é fundamental, é competir, que nós aprendemos, e o treino tem que ter a maior parte do tempo isto, é competição, e depois, porque é ao domingo que nós balizamos tudo. O que é que fizemos ao domingo? Jogamos bem ou não jogamos? Não jogamos, vamos ter que ajustar para durante a semana o que estamos a fazer. Jorge, deixa-me colocar-te aqui uma questão concreta do Álvaro Madureira, que é treinador também. Ele diz que, sendo que a PT, a Periodização Tática, foi criada de forma a responder às necessidades a top, como dizias há pouco, como foi adaptada em termos práticos, o morfociclo, ao longo do tempo para respeitar a regra dos 4 dias, uma vez que a top, lá está, atualmente se joga normalmente 3 a 3 dias? Tens que ligar o micro, Jorge. Ainda está desligado. Portanto, ainda que a top, eu creio que excepcionalmente, não vejo muitas equipas a jogar continuadamente 3 em 3 dias. Portanto, aliás, por algum motivo, os treinadores se batem para sempre que podem adiar um dia, quando estão nessas circunstâncias, fazem por antecipação. Quando nós vemos os calendários, daqui a um mês temos taça, campeonato, taça da liga, vamos tentar adiar sempre para no mínimo, e os treinadores, mesmo que não consigam perceber ou não saibam o fundamento, intuitivamente sabem que aquilo tem ali qualquer coisa, por isso é que pedem sempre para adiar mais um dia. Portanto, não vejo muitas equipas a jogar continuadamente 3 em 3 dias. Portanto, acho que a regra dos 4 dias normalmente se faz, quando jogam ao sábado. Agora, a forma como se ajusta é a forma como as outras metodologias ajustam, é com bom senso. Digamos assim, se não podemos treinar, a prioridade que nós concebemos num período de alta densidade competitiva é recuperar. Se do ponto de vista daquilo que é aquisitivo, qual é a nossa preocupação? É a malta que não está a jogar. Esses estão num nível diferente porque não têm o estímulo altamente aquisitivo da competição. Portanto, esses são, eu costumo dizer que os jogadores mais difíceis de gerir num plantel são aqueles que jogam menos, por vários motivos, seja do ponto de vista da motivação, seja também do ponto de vista da relação com eles, seja também do ponto de vista daquilo que é o perderem o estímulo altamente aquisitivo, como é o jogo, e o estarem capazes para jogar. Portanto, esta questão resolve-se da seguinte forma, concebendo que a prioridade neste momento é recuperar. Portanto, acho que quando se passam com densidades competitivas altamente competitiva, com alta densidade competitiva, aquilo que é fundamental passa por ser a prioridade de recuperar. Portanto, só recuperando é que nós conseguimos manifestar um desempenho como equipa mais ou menos capaz na próxima competição. Depois também há uma questão que é onde se nota muitas vezes, quando nós estamos a falar de competições internacionais, muitas vezes nós jogamos contra equipas que estão mais ou menos no mesmo nível. Se eu jogar Champions ou Liga Europa contra uma equipa, provavelmente ela tem uma densidade competitiva semelhante com a nossa. O que não acontece, por exemplo, a nível interno. Por exemplo, aí há diferenças. Se eu jogar, imaginem o que é, eu tenho um jogo do campeonato e o meu adversário tem um jogo do campeonato e só vai jogar na outra semana. Se eu tiver um jogo de campeonato, Liga dos Campeões e campeonato, aí há uma diferença. E na continuidade, e quem vive estas vivências percebe que na continuidade não é no primeiro, segundo jogo, terceiro jogo que as coisas se notam, é no avolumar das coisas. Se nós não gerirmos bem a questão da recuperação e se não tivermos a recuperação como prioridade nestes momentos, nós percebemos que o primeiro e o segundo jogo passam, no terceiro nota-se ali, porque depois também tem a questão da rotatividade também que fazemos precisamente para isso, porque percebemos que andar no limite de 3 em 3 dias, 4 em 4 dias, é muito difícil, é altamente desgastante e é incapacitante, lá está. E muitas vezes, e é uma coisa que eu quero que as pessoas façam esforço, eu acho que as pessoas são incapazes de detectar o que é fadiga no futebol. Acho que as pessoas olham para a fadiga e dizem, pá, aquele gajo não corre, mas ele correu, ele fez 12 km, ele fez 13, é o médio, fez a mesma distância, está bem, mas quando a bola lhe chegou, ele retardou sempre o primeiro toque. Quando a bola saiu, ele hesitou em ir. Os timings são completamente diferentes. A capacidade de antecipar, a capacidade de se ajustar àquilo que está a acontecer,
não tanto a concretização da coisa, mas os timings com que as coisas se concretizam. É uma coisa que se me disserem, tu sabes se ele está cansado, muitas vezes eu olho para um jogador e digo, pá, ele hoje não está fresco. Não tenho dados, mas a sensação que eu tenho é porque o primeiro toque não foi bom, porque não conseguiu ter uma recepção como tem habitualmente, porque não se preparou, ou não ajustou, ou não saiu com a linha defensiva, porque não está coordenado com os outros. Isso tem a ver com o lado da fadiga mais geral, mas fundamentalmente com o lado de estar em interação com os outros e estar coordenado nessa interação. Portanto, não tem tanto a ver com a concretização, mas tem mais a ver com esta coordenação. Portanto, se nós durante esse período de 3 ou 4 dias, daí a sensibilidade, formos meter muita informação fora do campo, se nós treinarmos fora do campo, se não percebermos aquilo que é o limite e a receptividade do jogador, a capacidade... Há jogadores que têm uma tolerância muito boa, porque são gajos que gostam. Há jogadores que... Há perfil de jogador, que é quase um jogador que nós olhamos e dizemos assim, este gajo quando acabar a carreira vai ser treinador. E esse gajo nós podemos falar com ele. No dia a seguir, se calhar não, porque ainda está um bocado abananado, depende também depois da gestão daquilo que foi o próprio desempenho dele, mas podemos falar com ele. Há jogadores que são muito mais desligados e mesmo se nós formos falar com ele, se calhar aquilo nós vamos falar, mas estamos a gastar porque a coisa não entra. Portanto, isso depois é a relação que nós vamos estabelecendo com ele. Portanto, este é o lado que nós temos que perceber. A prioridade, recuperar, como? Essa é outra questão. Nós defendemos que a recuperação se deve fazer com a mesma lógica daquilo que cansa. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos jogar no dia a seguir ao jogo, vamos jogar, mas em doses pequenas e modelando os contextos de forma a que não acrescentemos fadiga. É completamente diferente nós fazermos uma recuperação com regimes de baixa intensidade, com uma corrida a trote, com um futebol e depois com um jogo a meio campo, por exemplo, 10 contra 10, de nós fazermos uma estrutura de treino em que consigamos reproduzir aquilo que é a matriz metabólica que nós queremos no nosso jogar. Se nós, naquele conjunto de jogadores que estão a recuperar, digamos assim, do jogo, conseguirmos estimulá-lo num registro, ou numa dinâmica, ou num dinamismo dinâmico parecido com aquele que é o do jogo, como numa situação, por exemplo, de um jogo 3-3, nós conseguimos que, do ponto de vista metabólico, ele esteja a estimular a mesma coisa que vai requisitar no jogo, sem lhe aumentar a fadiga. Porquê? Porque se a coisa for bem doseada, se o tempo for relativamente reduzido, o que é que isto vai permitir? Vai permitir que não só que nós, depois vamos entrar pelo lado da fisiologia. Do ponto de vista fisiológico, se nós estimularmos as vias metabólicas mais potentes, nós não hipotecamos as mais resistentes, digamos assim, porque elas interatuam. Se nós andarmos continuamente a recuperar sobre os regimes aeróbios, digamos assim, de mais baixa intensidade e de maior resistência, acabamos por hipotecar os de mais alta capacidade e de potência. Portanto, nós, através desta forma de recuperar em especificidade, jogando o nosso jogo, conseguimos ter momentos em que a teia metabólica é estimulada e não hipotecamos aquilo que é a adaptabilidade ao nosso jogo. Portanto, com estes pequenas frações de jogo modelado, com a propensão do ponto de vista metabólico, anatómico e do ponto de vista do jogar para aquilo que nós queremos, bem doseado, estamos a falar de frações bastante curtas, 1 minuto, 1 minuto e meio, conseguimos dar-lhes esse estímulo associado que tem um transfer para o nosso jogo e tem uma adaptabilidade do ponto de vista individual que depois vai ser requisitada no jogo. Se nós imaginem agora, andamos num período desses de 4 em 4 dias, 3 em 3 dias, durante, como aconteceu connosco, de novembro até janeiro. Estamos a falar de jogos. Nós, por exemplo, em França temos até jogos bastante competitivos porque a liga é muito nivelada. Estamos sempre com jogos. O que é que acontece? Nós, praticamente, os jogadores que estão a jogar mais passam a vida a recuperar. Nós, num período de 60 dias, facilmente temos 12 jogos. Portanto, estamos a falar que eles durante 40, 50 dias passam a vida a recuperar. Se nós durante 40 ou 50 dias andamos a recuperar em baixa intensidade, se calhar estamos a tirar ou estamos a induzir uma adaptabilidade que se calhar vai ser contraproducente com aquilo que nós queremos, porque nós estamos a baixar-lhes a intensidade e depois, quando eles são lançados às férias, nós vamos querer que eles estejam lá em cima. Mas então durante 2 meses, eles continuadamente, com exceção do momento do jogo, andaram a ser estimulados num determinado registro e depois vão para ali, se calhar a adaptabilidade que nós vamos criar vai ser uma distinta daquela que nós queremos para quando a coisa acontece como nós pretendemos. Portanto, a lógica é um bocado esta. Depois, com isto, temos que perceber que no momento de recuperar é também alargar aquilo que são o
aquilo que é o lado aberto do nosso jogar, não só pela forma jogada do 3x3, também tem o lado aberto do jogo, mas também aquilo que é o lado do afinar porcas e parafusos, mas também o lado do agilizar aquilo que é o nosso corpo. Imaginem o que é uma coisa, e alternando este 3 contra 3 ou estes 3 contra 3 que nós podemos fazer, que pode ser muito diverso, a equipa tem que sair mais em largura, ou porque depois só temos, o que está de fora são 3 defesas e são 3 avançados, podemos pôr os 3 defesas com uma baliza e depois pôr referências de entrada da bola. É diferente se nós jogarmos com 2 alas entre linhas ou se tivermos 2 alas abertos. Por exemplo, um 3x3 pode ser com as balizas abertas ou pode ser com as balizas por dentro. Portanto, a forma como pressionamos, mesmo ali num contexto que é aparentemente selvagem, nós não temos que dizer que isto é assim, porque eu acho que o momento da recuperação tem que ser um momento quase de futebol de rua, mas pela forma como nós configuramos, a coisa acontece. Nós não temos que dizer, olha, agora tens aqui estas 2 balizas, porque temos ali o extremo. Não, a coisa está ali, é uma configuração que depois eles mais à frente, quando forem ver o adversário, quando nós falarmos mais do jogo, se calhar vão perceber, ok, a baliza estava ali por isto. Vamos sair, o treinador insistiu que agora vai sair mais pelo ponta-lança porque os centrais não controlam ponta-lança. Ok, temos o trabalho de linha defensiva com os 3, em que os gajos sabem mais ou menos o que é que fazem, têm que estar juntos, não podem entrar na área, abafar a bola quando a bola sai, e ali num minuto e meio estão coisas que eles já têm adquiridas. Nós não estamos a dar informação para eles fazerem, mas aquilo acontece subconscientemente, aquilo já é deles, quando já é num processo que é deles, e o facto de nós termos uma bola ou uma baliza mais longe em zona frontal já lhes está a dar a referência que após ganho, em vez de saírem, a referência que eles têm que dar é tentar sair da pressão ou fazer um passe logo direto. Portanto, de uma forma implícita, nós estamos a criar um contexto, modelando o contexto para uma coisa que nos pode levar a uma coisa que depois pode ter algum transfer para o jogo. Isso é a forma como depois nós podemos enriquecer ou não. Portanto, 3x3 pode ser selvagem, pode ser selvagem com coisas que nós podemos trazer para nós, portanto, e depois intercalar isso com o lado da agilização do jogo. Imagina o que é nós levarmos com o jogo com o Dijon, por exemplo. O Dijon é uma equipa que joga com 4 avançados sobre a linha defensiva, 2 avançados poderosos, o Cádiz e um Tavares, e estamos a levar com eles no meio dos centrais. Bolas direitas. Os centrais, no dia a seguir, vão estar lombares, porque andaram ali sempre a bater com eles. A forma como nós intercalamos os períodos de jogo, em vez de, por exemplo, se nós normalmente num jogo que foi mais controlado conseguimos pôr a bola no chão, fazemos um futebol com uma rede alta para lhes dar o estímulo de salto que eles até nem tiveram muito no jogo, por exemplo, porque é uma coisa que nos vai fatigar, mas que eles também, o jogo também o tem. Neste jogo que eles andaram sempre a disputar, se calhar, como foi um jogo mais de contacto, aquilo que nós vamos requisitar é mais uma gestualidade que eles não tiveram no jogo, numa forma de futebol ou de ténis-fute ou do que quer que seja, que lhes permita agilizar, ou um petaleca. Portanto, esta é a forma como nós nuanceamos, digamos assim, aquilo que pode ser uma recuperação, digamos assim. Portanto, depois é a dose, é o cumo, e é o cumo em função daquilo que nós tivemos e daquilo que nós podemos achar que vai ser e que nós nunca controlamos o que vai ser o jogo seguinte. Oh Jorge, deixa-me aproveitar para te fazer aqui mais uma questão. Estamos a aproximar do final do nosso tempo, mas ainda dá para isto. O António João Torres está a dizer, falaste de princípios fisiológicos, aquele que mais dúvidas lhe suscita é o overload para ganhos de força no dia de tensão. Se pode explicar um bocadinho melhor esta lógica? Sim, eu acho que a questão do overload, primeiro temos que tirar um bocado a questão de como vemos as coisas. Portanto, a posição tática baseia-se na fisiologia, mas não a interpreta como normalmente se interpreta a fisiologia. Portanto, é muito importante, nós quando falamos em treino implica fadiga, ponto final. É fundamental para haver aquisição que haja fadiga. Portanto, agora, o reconhecer que a curva da sobrecompensação é fundamental para haver aquisição e o respeito dessa curva se fazer até ao final e apanharmos um período ótimo para uma nova estimulação é também fundamental. Portanto, a questão tem a ver com a dose. Portanto, nós não podemos andar sempre a incidir na mesma forma e sem que... Ou seja, a ideia é que nós, quando exercitamos ou quando fazemos algo, quando damos um determinado estímulo, um desempenho, que ele possa ser concretizado de forma a que ele já esteja suficientemente recuperado para o fazer novamente no máximo. Portanto, esta é a lógica. Portanto, a questão do overload não se coloca-se se o doseamento for mal feito. Portanto, a questão não é fazer muito, e quando falamos na questão da quarta-feira e da sexta-feira é importante que se diga, a questão não é fazer muito, porque se nós fizermos muito, o que vamos ter é momentos submáximos, seja de tensão muscular, seja de velocidade contrátil. Aquilo que nós queremos é momentos máximos, não precisam de ser muitos, 2 ou 3 num treino, que permitam que o músculo
nessa dominante contráctil seja levado ao máximo. Portanto, mais do que ter um estímulo continuado daquilo, porque aí o que vamos ter é uma duração ou uma densidade de um padrão que é submáximo e a adaptabilidade vai ser para o submáximo. Não, aquilo que nós queremos é que o músculo seja capaz de ir ao máximo, porque no jogo pode ir ao máximo, e seja capaz de dar resposta, mas ele no jogo também vai ao máximo. O importante é nós disputarmos esta memória no músculo e esta capacidade para que ele, caso seja necessitado ou requisitado no jogo, ele seja capaz de fazer. E para o fazer, do ponto de vista fisiológico e do ponto de vista daquilo que é a fisiologia do músculo e da mecânica contrátil, sabemos que é suficiente que essa estimulação se faça poucas vezes, mas que seja máxima. Isso é o que nós queremos. Portanto, nós não queremos uma estimulação que seja repetitiva, queremos uma estimulação que assegure que esse estímulo efetivamente acontece na máxima capacidade do músculo contrair, seja dominantemente em tensão, ou em tensão máxima, seja na velocidade máxima contrátil. Portanto, esta é uma... Nuno Mieiro, o José Paulo Peixoto pergunta aqui se naquilo que tu preconizas, se há espaço para algum tipo de alternância vertical e se sim, em que medida e incidindo em que aspectos? A questão da alternância vertical, a meu ver, só fará eventualmente algum sentido numa situação em que se treine 2 ou 3 vezes por semana e aquelas equipas do distrital, como aqui se falou, que treinem 2 ou 3 vezes e que possam ter necessidade de juntar no mesmo treino um pouco de um treino de quarta-feira, por exemplo, e um pouco de um treino de quinta, e depois vai um pouco ao encontro daquilo que a Mara há pouco dizia, e nestas situações depois ter a sensibilidade de perceber o que é que, se vamos optar por fazer esta alternância vertical, o que é que vem antes e o que é que vem depois, em função sempre daquilo que é a nossa prioridade, que é gerir muito bem esta relação entre o desempenho e a recuperação. Mara, eu acho... Força, Jorge. Desculpa. Que tanto quanto possível deve ser de se evitar. Eu só queria fazer um pequeno apontamento em relação àquilo que o Jorge estava a dizer, em relação à colocada do overload, e em relação à questão do número de repetições. Porque senão depois, de facto, a quarta-feira, esse é o lado fundamental, portanto é que a aquisição individual aconteça sobre o indivíduo e que façamos crescer a máxima tensão, por tudo aquilo que o Jorge referiu. Agora, isso é o fundamental, mas não é o dominante. 2, 3 repetições chegam. Por vezes, 1 ou 2 repetições chegam. Nós, na nossa realidade, no Lourosa, há semanas em que nós fazemos 1 repetição apenas. E normalmente fazemos 2, 3, mas nunca mais vamos a mais do que 3 repetições. E agora, alternamos a estas 2, 3 repetições com aquilo que, apesar de não ser o fundamental, é o dominante, que é o lado do descansar jogando. A tal questão, aquilo que nós chamamos de agilização jogada. Mas isso levava-nos para mais... para mais um programa, pelo menos, isso garantidamente. Mara, nós temos aqui algumas pessoas a pedir se concretamente podes explicar, por exemplo, o tipo de trabalho que fazes à quarta e à sexta, seja em termos de duração, em termos da especificidade, o que poderás acrescentar para se perceber um bocadinho melhor o treino de quarta e o treino de sexta. Há aqui várias perguntas nesse sentido. Ok. Primeiro, exatamente falaste em termos de especificidade. A especificidade, grande como nós falámos, porque às vezes aqui eu há pouco estava a ver alguns comentários e a malta falar por causa desta especificidade. A especificidade conta grande é uma especificidade que tem a ver com cada um dos contextos de cada uma das equipas. E essa especificidade é mesmo isso. Não é um princípio da especificidade por ser específico do futebol, estamos a fazer coisas de futebol, mas estamos a falar de um processo, estamos a falar de algo que vai crescendo, não? Algo e isto é específico e que não dá para explicar, às vezes, as nuances dentro do próprio treino. E eu estava na primeira liga feminina, não é a mesma coisa de Jorge estar no Lille ou estar no Lourosa. Não faz, eu treinava regularmente com 18 jogadoras, não é a mesma coisa de treinar com 25. Eu treino à quarta-feira, elas vêm de jogo ao domingo e nós temos a possibilidade de fazer 4 substituições, não é a mesma coisa de fazer só 3. Ou seja, mesmo à quarta e à sexta, como nós colocamos o que fazemos mesmo no treino, tem a ver com aquilo que já estava a falar e em termos deste morfociclo, tem a ver com, primeiro, o que é que aconteceu no jogo? Nós temos uma ideia, para a minha equipa,
nós temos sempre muitas preocupações de as colocar a jogar de uma determinada maneira e ver o que é que aconteceu no domingo. Domingo aconteceu determinadas coisas, jogamos bem ou jogamos mal, e depois o treino ia em função disso. E à quarta-feira, a grande preocupação já era, ok, está o Amir também a falar o que é dominante e o que é fundamental. Nós temos ainda uma preocupação em recuperar à quarta-feira, em termos individuais, mas havia uma parte que é fundamental, essa parte individual, mas nós já jogamos também à quarta-feira. Por exemplo, à quarta-feira já tínhamos formas jogadas, que é uma agilização jogada. E porquê? Porque já estamos a preparar a malta para adquirir, porque é aquisitivo, tem a ver com a nossa forma de jogar. Portanto, nós já fazemos isso, que é jogar mesmo à quarta-feira. Com que escalas é que nós jogamos? Opa, depende disto. Por isso é que nós estamos a dizer, depende daquilo também que já aconteceu antes. Depende que nós podemos estar a trabalhar entre setores, estar a jogar as defesas e as médias juntas. Pode ser até porque as defesas, por exemplo, nunca olham para as avançadas e eu até colocar em determinado contexto defesas com uma média e avançadas porque precisava desta ligação, porque elas olham só para o espaço curto e não olham para o espaço longo. Depende, mas sempre numa escala menor. Não jogamos a campo inteiro, nunca jogamos a campo inteiro, porque ainda estamos a recuperar, e depois com aquela lógica que o Nuno estava a falar, em termos do que é fundamental, do que é dominante, mas isso é preciso dominar o morfociclo. Dizer-vos assim, que exercícios vocês fazem? Opa, depende. Por isso é que o contexto é único, é singular e é específico, este específico com letra grande. Agora, o padrão que nós dizemos é que o morfociclo dá resposta a isto tudo. Entendendo bem o morfociclo, a lógica, depois, em termos de tempos, por exemplo, os treinadores às vezes dizem-me assim, mas eu faço eu planeei para fazer 4 repetições de 3 minutos. Ou são 4 séries, não, ou 4 séries de 3 não sei o quê. E eu estou a ver o jogo e naquele dia elas estão de tal forma cansadas, fazem 2 e já chega. Porque à terceira já estão a fazer merda. Desculpem lá. Não dá, não vale a pena continuar. Então, a lógica sempre nossa, porque a lógica que impera é sempre do lado da fisiologia, do físico. Nós temos outra lógica. A nossa lógica é, o morfociclo aparece para pôr uma forma a jogar. Nós olhamos. Eu já estava a dizer isto há pouco. Nós olhamos, a malta só está a fazer as neiras, nós temos que diminuir os tempos, até as repetições. Nós planeamos 4, mas não deu 4, tem que ser 3, ou tem que ser 2, e tem que dar mais tempo de recuperação. Isto é fundamental. Se o pessoal não focar, porque o lado do que se quer para o jogo, e o foco for esses são os óculos que se tem que pôr, é sempre o lado coletivo. E, portanto, o treino é todo planeado em função disso, tendo em conta que o fazer bem é uma coisa fundamental. Nós queremos que elas façam bem, que as coisas apareçam bem. Os hábitos têm que ser adquiridos a fazer as coisas bem. Não nos interessa, estou numa forma do caraças, mas está numa forma do caraças, corre para a frente e para trás e recebe todas as bolas mal e para fora, quer dizer, mas que forma é? Que forma? Estás em forma ou estás noutra coisa qualquer? Que forma? Nós tem a ver com o desempenho da malta. Portanto, também é estes conceitos, eu estou a pôr isto tudo, não responder diretamente porque não dá para responder, tem a ver com o contexto em que se fazem as coisas, é dizer que os olhos com que se olha para a priorização tática tem a ver com a aquisição de uma cultura de jogo, o foco sempre. Então, para quem tem 3 jogos, para quem tem 3 treinos por semana, ou 2 treinos, o jogo é fundamental. A aquisição porque é difícil pôr 11 ou 7, quem está-nos a ver certamente está na formação, de 7 meninos ou meninas a interagirem e com uma lógica e que estejam sincronizadas e que estejam a fazer as coisas bem. 3 treinos não é muito. É o suficiente, nós conseguimos perfeitamente ao longo de um processo, mas não vamos estar aqui, temos 2 treinos, vamos estar preocupados muito, estamos preocupados em que eles joguem bem. É isto, os olhos, os óculos deixa ver se estão a jogar bem. Eu um pouco isto, sem tirar a importância do morfociclo e da parte mais física, obviamente, que nós também temos e muito em atenção, está bem? Ora bem, antes de fechar força, Jorge. Eu se calhar, que a malta... Depois também queria dizer... Por exemplo, na quarta-feira, eu lembro, estamos a falar de um processo de treino já no segundo ano, no Arouca, por exemplo, em que fomos jogar com o Sporting. Íamos jogar com o Sporting, na altura o Sporting tinha na frente era o Base Dost. Portanto, havia muito saída de Patrício, base Dost.
alas e de repente cruzamento com o base ao cenário. Pronto, era uma jogada que nós... Porquê é que eu estou a falar que isto era um processo já há 2 anos? Porque este tipo de preocupação acontece quando a coisa já está. O adversário, ou o lado estratégico, ou o pormenor, só deve vir quando a coisa já é nossa. Portanto, é o que o prof diz, o jazz é a arte da improvisação, mas eu tenho que dominar minimamente aquela forma musical para conseguir improvisar sobre as coisas. Portanto, nós, nessa época, jogamos com o Sporting, e lembro-me, por exemplo, que essa era uma característica. Como é que nós fizemos isso numa quarta-feira, numa situação em que queríamos isso? Sabíamos que era uma questão muito importante o controle do avançado, do Bas Dost na primeira bola. Portanto, tinha que haver uma primeira bola a disputar. Sabíamos que a partir da primeira bola, se ela fosse ganha pelo Bas Dost, ia para o corredor e ia ser cruzamento. Portanto, aquilo que criámos foi um exercício tão simples quanto isso. Uma primeira bola disputada de frente, estamos a falar numa zona próxima da área, para a distância não ser muito grande, para entrarmos efetivamente na tensão máxima. Portanto, tínhamos um salto, uma recepção no chão e um arranque, seja do ponta, seja do central. O que é que acontecia? Disputa no ar, quem ganha, ganha, aquela bola está limpa, e, entretanto, tínhamos um treinador ou um lateral a meter imediatamente um cruzamento na área rápido, no chão ou no ar. Portanto, o que é que tínhamos? Um salto, uma recepção no chão e a necessidade do central controlar, ter sempre, que era uma coisa do treinador, o avançado tem que estar marcado, ter sempre o avançado sob marcação, e o avançado ter que ter a capacidade de fugir da marcação, receber rápido, ou seja, fazer a recepção no solo e arrancar rápido. Portanto, era uma situação tão simples quanto isto. Uma bola de frente, cabeceia, tão de frente para a bola, de costas para a baliza, a recepção, entretanto sai um cruzamento e quem chegar primeiro, o defesa tem que limpar, o avançado tem que sair. Portanto, estamos a falar de 2 ações num curto espaço de tempo, e qual é a tendência na quarta-feira, muitas vezes, é meter muitas ações seguidas. Portanto, e depois já está, vai-se para o prolongar da contração e não tanto para a atenção máxima, aquilo que nós vimos. Isto é um exemplo de quarta. Uma coisa que fazíamos bastante até no Benfica, que era construção com 2 centrais a progredir com bola. Quem fazia a pressão no Benfica eram os extremos. Então o que é que nós fazíamos? Fazíamos uma circulação de bola muito simples. A bola começava no lateral, entrava no central, ou guarda-redes, punhamos o guarda-redes para ter um terceiro passo para a bola retardar e dar um bocadinho mais de hipótese ao avançado chegar. No fundo aquilo era um circuito em que a bola tinha que chegar do lateral de um lado ao central do lado contrário. Quando a bola chegava no central do lado contrário, o central tinha que receber e atacar espaço e chegar até um determinado espaço, fosse com bonecos, fosse com colegas para ligar, para depois finalizar numa outra baliza. Qual era a questão? Colocávamos o extremo, o nosso extremo fazia pressão sobre os centrais, era ele que saltava com o movimento circular e tinha que seguir sempre a bola. Essa era a indicação que tinha. Ou seja, bola lateral, extremo a saltar, salta na pressão ao central, central passa para o guarda-redes, continua a pressão, central chega bola chega ao guarda-redes ou do central e continua a pressão. Qual era o objetivo? Ele tinha que fazer este percurso, uma velocidade considerável, estamos a falar mais ou menos de 30 metros em alta velocidade, portanto, para chegar à velocidade máxima, e aqui estava a trabalhar 2 coisas, estava a trabalhar do ponto de vista o movimento de pressão do extremo, a posição inicial dele entre central e lateral para sair na pressão, quando a bola saía, o timing dele conseguir acompanhar e, ao mesmo tempo, a qualidade de execução dos jogadores sob pressão, porque a bola vinha a queimar, tinha que andar rápido e eles tinham que chegar a tocar, e o último central tinha que ter o timing certo para receber, encarar e conseguir progredir. Portanto, esta é uma forma para o meu jogar, na altura, com coisas que tinham defensivas dos extremos e coisas que eram importantes para a construção do meu jogar. Como é que... Depois tem a ver com a criatividade. Eu queria chegar a esse lado fundamental desse dia, mas tinha a preocupação do meu jogar. Na questão do Arouca, do Bas Dost, tinha uma preocupação fundamental naquele dia, mas já introduzia uma coisa estratégica porque era uma coisa importante, porque é um adversário mais forte, porque nós íamos estar mais baixo. Portanto, esta é a forma como depois... Portanto, o fundamental é as pessoas perceberem como é que conseguem cozinhar isto. Agora, depois de conseguirem perceber a dinâmica, conseguem criar as próprias receitas. Portanto, eu estou a dar estes exemplos para as pessoas perceberem, ok, este tipo de exercício. A nossa linha defensiva, quantas vezes nós temos equipas que jogam com linha defensiva e durante a semana nunca levam com uma bola nas costas e metemos os centrais a jogar para trás, a correr para trás. 30 ou 40 metros. Se a nossa linha defensiva joga alta, é normal que aqui e ali a pressão na frente falhe e nós vamos ter que pôr o central quase a fazer uma dobra ao corredor e a ter que chegar lá no máximo e a fazer um sprint de 30 metros para trás. Temos que criar um contexto que isto aconteça. Se eu quero jogar alto, ok, para lhes dar esse conforto. É este tipo de coisas. Se a nossa defesa joga alta, mesmo que isto não aconteça no jogo, há momentos... O lado da sexta e da quarta também vai para o lado aberto do nosso jogar.
São coisas que acontecem no jogo que podem não ter necessariamente com o nosso jogar, mas nós jogamos contra uma equipa que nos vai pôr estes problemas. Portanto, a configuração das coisas tem a ver com isto. Eu acho que, como tu falaste, a regra do bom senso muitas vezes, e além de tudo é preciso perceber primeiro para se poder aplicar, e ainda por cima perceber antes de criticar. Nuno, para terminarmos, querias ainda acrescentar alguma coisa? Força. Sim, acaba por ser um complemento ao que o Jorge estava a referir. O Jorge deu alguns exemplos daquilo que é o lado fundamental da quarta-feira, o tal pintar a azul, sexta-feira o tal pintar a amarelo. Eu queria falar sobre o outro lado, que é o lado do recuperar, o pintar a verde claro. Tanto na quarta como na sexta, o grosso do treino, 3/4 do treino deve ser jogo. E o que eu queria ressalvar, e isto vai gerar alguma confusão, é que o espaço não interessa para nada. Nós não estamos isto é verdade para a quarta e para a sexta, nós não estamos a falar em espaço mais reduzido ou espaço mais largo, ou treino mais setorial ou intersetorial, não tem absolutamente nada a ver com isso. A quarta e a sexta, nós temos a quarta e a sexta com salpicos de azul e de amarelo, porque é o fundamental, mas não é dominante, daí o salpicado, mas o resto, o complementar, é jogo. E quando eu digo jogo, pode ser 5 contra 5 ou pode ser 10 contra 10, em meio campo, por exemplo. É jogo. O fundamental é os tempos, porque aquilo que nós queremos estar a fazer é estar a pintar a verde claro. Nós queremos estar a recuperar, jogando. Portanto, nós queremos recuperar, mas estando em cima da nossa funcionalidade e da nossa estruturalidade coletiva. Portanto, aquilo que tem a ver com o nosso jogar. Portanto, volto a repetir, não tem a ver com o jogo. A quarta-feira não é o dia dos espaços reduzidos. Podemos fazer um 5 contra 5, podemos fazer torneios, mas também podemos fazer 10 contra 10 em meio campo, ou holandês, com 3 equipas 7 ou 8. O importante é o tempo fracionar para garantir que estamos a jogar, mas estamos a recuperar. À quarta, porque ainda estamos cansados do jogo que passou, e porque amanhã, quinta, temos o treino mais desgastante. E à sexta, porque tivemos o treino mais desgastante, e porque daqui a 2 dias temos um jogo que não sabemos o que vai ser. Muito bem, pedir desculpa a muita gente que foi colocando perguntas, mas agora só na parte final, quando já estamos quase com 1h30 de programa, teremos outras oportunidades seguramente. Agradecer à Mara, ao Jorge e ao Nuno pelo tempo que aqui deram, por terem partilhado experiências connosco e obviamente por nos ajudarem também com esta partilha a compreender um pouco melhor a periodização tática. Um abraço aos três e que tudo corra bem no vosso trabalho. Obrigado. Obrigado, Remo.